Tá ótimo. Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Você sabe, aqui na TV Petrópolis, a gente fala sobre ciência, tecnologia e inovação, faz esse debate aí sobre o interior do estado do Rio de Janeiro, né? Você sabe, eu sou Márcio Campos, estamos começando mais uma edição desse programa Ciência em Movimento, que há mais de 10 anos a gente discute a questão da inovação, ciência e tecnologia no interior do estado do Rio de Janeiro. E temos feito uma pauta aí nas últimas chamadas do programa, nas últimas edições do programa, sobre Niterói. É um caso muito específico, claro. Niterói não é interior do estado do Rio de Janeiro, muito pelo contrário, é uma cidade que já foi capital, mas tem aí uma cultura importante na área de ciência, tecnologia e inovação, que é importante a gente conhecer e, ao mesmo tempo, divulgar essas iniciativas. Já tivemos vários programas falando sobre esse ambiente, no Aldeia Tech, do novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, empreendimentos de startups na cidade. E hoje o nosso convidado é o procurador Marcos Vinícius, da Prefeitura Municipal de Niterói, que vai falar para a gente exatamente como a cidade está amadurecendo para a adoção desse novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação. Muito se fala e, como já foi dito aqui outras vezes, pouco se faz. Marcos Vinícius, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer ter aqui com a gente para falar sobre essa experiência que é muito propositiva, né, e rica, que é da cidade de Niterói, em particular quando se vai pelo viés não do empreendedor, mas o viés da, das leis, regimentos e como a cidade se comporta em relação a isso. Mas antes de começar a falar sobre isso, vamos falar um pouco sobre a sua história. Como é que você chegou, nesse ambiente de inovação, ciência e tecnologia pelo direito? Tudo bom, Márcio? Primeiramente, agradecer o convite. É sempre bom estar disseminando conhecimento, trocando ideia. Então, eu sou procurador do município de Niterói, né, desde 2016. E um pouco tempo depois, logo em 2018, eu assumo aqui a chefia da Procuradoria de Licitações e Contratos, né? A Procuradoria é o órgão que faz o assessoramento jurídico de todo o município e ela é subdividida em especializadas, né? E aqui a nossa é de licitações e contratos. E o que eu tenho colocado, né, nas minhas falas, né, a gente acaba sendo obrigado, entre aspas, a estudar aquilo que o município avança, né? Eu brinco assim, se Niterói tivesse uma mina, né, de ouro, se encontrar uma mina de ouro, todo mundo ia ter que estudar direito minerário, né? Então, justamente por conta disso que você está trazendo, né, essa pujança de Niterói, né? Não somos capital, mas é uma cidade de médio para grande porte e com uma capacidade administrativa inventiva muito grande. Então, tem chegado aqui à Procuradoria assuntos relacionados à inovação, às contratações públicas da inovação, não só o marco legal de inovação, sandbox regulatório, a lei complementar 182, o que tem nos forçado a nos debruçar sobre o tema e, no meu caso, particularmente, por força até de influência da minha esposa, Roberta, você muito bem conhece. Roberta, assim, especialista de mão cheia, trabalha com a área há mais de 10 anos. Então, eu também tive que correr atrás disso aí para poder ter assunto para conversar em casa também. Então, Mas aí como é que você foi migrando para essa área dentro de Niterói? Quer dizer, teve essas demandas, como é que elas começaram a acontecer? Como é que a Procuradoria começou a entender essa oportunidade de ação sobre esse novo espaço? Porque muda tudo. Antigamente, antes do marco, a gente só podia comprar coisas que já estavam estabelecidas, né? sim. Hoje em dia, após o marco, a gente pode comprar coisas que não existem. Quer dizer, o município pode comprar coisas que não existem. Como é que foi essa mudança de cultura dentro da Procuradoria? Como é que ela começou a se relacionar com os entes, com os órgãos, do município? Bom, a minha experiência então é essa, né? Eu já entro aqui no setor de licitações e contratos na chefia, né? Eu já venho, né, de uma experiência prévia, já não sou mais tão novo assim, não passei tão novo no concurso quanto eu gostaria, o que me permitiu trazer já essa experiência aqui para a Procuradoria de Licitações e Contratos. E aí as demandas elas vêm surgindo, a gente vem verificando essa necessidade da administração, uma coisa que eu sempre falo, a administração ela tem dificuldade de saber o que ela quer, né?
ela tem dificuldade de definir, né, aqueles seus objetos, ela sabe as suas demandas, ela sabe as suas dores, mas ela tem essa dificuldade de definir o que necessariamente vai lhe atender. Né? Isso necessariamente passa por uma fase de planejamento melhor elaborada e, sem dúvida nenhuma, o nosso papel aqui hoje da Procuradoria é demonstrar para o gestor que existe vida além do pregão. Uhum. Né? Existe vida além do pregão, existem novas formas de você realizar contratações, não necessariamente só contratações, mas fomentar a inovação. Lembrando que a gente pode fomentar a inovação por via de convênio. Aqui em Niterói, a gente fica sempre muito suscetível a acordos, convênios com a Universidade Federal Fluminense. O sandbox regulatório, nós estamos indo para o segundo edital, não é uma via de contratação, mas é uma forma de fazer o fomento. Então, a Procuradoria, ela acaba que ela é um órgão que fica sujeito à demanda. Né? Então, o que a gente acaba verificando é que a Niterói, na sequência de secretários de ciência e tecnologia, vem evoluindo e a gente até brinca, o nosso termômetro, se a secretaria está prestigiada ou está avançando muito, é a quantidade de processos que começam a chegar vindo de uma determinada Uhum. secretaria. E isso a gente já, de uns 4 anos para cá, a gente consegue verificar isso relacionado ao tema da ciência e tecnologia. Assim, esse é um marco, quando a gente fala de inovação, nos municípios particularmente, porque é mais fácil falar de inovação para o empresário. Mas para o município tem que mudar um pouco a lógica de ação, até porque o funcionário público, né, o servidor público, geralmente está acostumado a fazer aquele tipo de ação e fica sempre com muito medo, dos órgãos de controle. É, e como essa mudança é Exato. muito grande, como é que é essa cultura de conversa com as secretarias, como é que a Procuradoria tem atuado para, de certa maneira, romper com essa cultura eh, eh, tradicional de só comprar aquilo que já existe e não se aventurar para algo mais inovador? Então, o papel da Procuradoria, essencialmente, é passar, primeiro, disseminar esse conhecimento, né, que muitas vezes o gestor ele sequer tem a informação, sequer tem o conhecimento que existem outros instrumentos que, além da antiga 8666, hoje é 1433, e, além desse disseminar conhecimento, demonstrar sobre essas possibilidades. Né? Eu falo que é esse ferramental, essa caixa de ferramentas que existe na disponibilidade do gestor. Então, a Procuradoria, nossa aqui, né, a Procuradoria de Licitações e Contratos, recentemente também vocês conversaram com a colega a Beatriz, um jovem talento, uma potência aqui nosso da Procuradoria. Então, nós estamos nos capacitando, estamos estudando para essas demandas. Né? Hoje, o foco nosso maior, o processo está até para vir, o procurador-geral já até me perguntou, o desenvolvimento do distrito de inovação, que vai ser ali na Uhum. Cantareira. Né? Está se estudando modelos para o gerenciamento daquele espaço, né? Que aí vai receber a NVIDIA, vai receber o computador quântico da IBM. Então, a Procuradoria se coloca à disposição e eu converso, falo isso com o gestor para procurar a procuradoria antes mesmo da abertura do processo. Né? Porque às vezes você vai abrir o processo e vai por um caminho, depois o processo vem para a procuradoria e eventualmente aquele não era o melhor caminho, não era o caminho mais eficiente. Então essas conversas preliminares, né, elas são, no meu ponto de vista, principalmente para os processos estratégicos do município, elas são fundamentais. Né? E eu acredito que a Procuradoria está preparada e acessível para esse tipo de conversa. Esse caso, o gestor, na cabeça, numa primeira reunião, estava muito claro que seria uma PPP, né, clássica da 11.079, e ao longo que a conversa foi acontecendo, eu estava com a procuradora assistente aqui da especializada, a doutora Soraya Portela, e a gente foi identificando, opa, isso aí não é uma PPP por alguns Uhum. vários motivos. Então, talvez a gente tenha que caminhar para um outro sentido, de repente fazer um convênio. A ideia é fazer essa gestão junto com o Sistema S, ou seja, o processo já vai vir formatado a partir de uma conversa anterior com a Procuradoria. Né? O processo não chega aqui de surpresa. Então, essa disponibilidade da Procuradoria e, principalmente,
a gente não se recusar a receber o novo, né, eu acredito que também seja algo muito importante para essa segurança do gestor. E com relação aos órgãos de controle, é um eterno dilema. Né? A gente brinca que a gente está correndo, né, atrás da gente mesmo, né? Porque os órgãos de controle não têm esse papel de consultoria, esse papel é um papel das procuradorias, então os Uhum. órgãos atuam a partir de casos concretos e, por sua vez, o gestor quer saber qual é a opinião do órgão de controle. Então, o gestor fica aguardando as decisões do órgão de controle e os órgãos de controle estão aguardando os processos em concreto para poder emitir as suas opiniões, né? Então a gente acaba tendo esse desencontro, digamos assim. E eu acredito que o papel da procuradoria é fazer essa ponte, né? Mostrar para o gestor uma forma segura de inovar e, ao mesmo tempo, caso haja dos órgãos de controle, mostrar, olha, isso seguiu esse caminho, está aqui o processo, está devidamente fundamentado, tem um parecer jurídico, tem estudos técnicos que o fundamentem, não temos problema nenhum, porque também existe essa confusão, né? Você não necessariamente você vai ser responsabilizado pelo órgão de controle. Né? A Uhum. gente tem um estudo que eu sempre falo, 0,034% dos servidores federais já foram punidos pelo TCU. Ou seja, não existe essa gama de punições, mas você não está isento de ser chamado a se justificar. E quanto a Uhum. isso, não vejo problema nenhum a partir do momento que você tenha o seu processo bem estruturado, bem fundamentado, e a Procuradoria, eu acredito, tem um papel fundamental nesse ponto. Quais têm sido assim os instrumentos dentro da Procuradoria que o município tem se utilizado? Você comentou aí o sandbox, os convênios. Quais têm sido esses instrumentos que vocês têm orientado ou que o próprio município tem se utilizado? Né, tem aí agora o Distrito de Inovação. Como é que esses arranjos, do ponto de vista legal, né, das ferramentas legais, têm sido empregados? Entre 2019 e 2020, Niterói fez uma encomenda tecnológica bem sucedida, Uhum. contratada pela UF, não houve reclamações relacionadas aos órgãos de controle. Quando eu falo bem sucedida, é até o melhor exemplo, porque o risco tecnológico se apresentou, Uhum. e aí a gente descobriu uma maneira de não fazer a despoluição do lodo da Lagoa de Itaipu. E ficou tudo bem nesse sentido, ou seja, ficou Uhum. demonstrado que tudo que era necessário a se seguir naquele processo foi cumprido e que, infelizmente, aquela hipótese ela não se confirmou. Uhum. A gente verifica o sandbox, né, a gente está indo aqui para o segundo edital. A gente tem muito fomento, a gente teve um programa grande junto à UF, que foi o PDPA, que a gente fomentou a pesquisa de projetos integrados para a universidade que resultasse em soluções de problemas práticos para o município, também não foi do campo da contratação, e a gente fica aqui aguardando, a gente ainda não foi instado a se manifestar sobre aquela contratação pública de solução inovadora, né? Uhum. O CPSI. Então, o município ainda não se colocou ainda frente a essa ferramenta, embora em algumas reuniões, as nossas falas, a gente tem colocado isso à disposição, né? Ou seja, falta ao município ainda nesse aspecto das contratações públicas avançar. Niterói, sem dúvida nenhuma, fomenta a inovação por alguns dos outros instrumentos, né? Já fizemos essa encomenda tecnológica, que é uma forma de contrato, mas é muito mais da parte do fomento, do investimento de recursos, né? Contratações públicas, a gente está nesse caminho de demonstrar, né, para o gestor, para as secretarias, que é possível resolver aqueles seus problemas em concreto a partir de novos instrumentos, de novo, eu repito, sem se socorrer ao bom e velho pregão eletrônico, que nem sempre vai ser a melhor solução para aquele caso concreto. No caso, você mencionou o caso dos distritos de inovação que vocês vão instalar em Niterói, na Cantareira.
Isso. Como é que está sendo feito esse arranjo legal desse distrito? Como é que vocês estão trabalhando nisso? Então, num primeiro momento, o município de Niterói ia lançar um PMI, né, um procedimento de Uhum, manifestação de interesse, de maneira que as instituições, o mercado, traria para o município estudos de concessão, de PPP, de parcerias, de formatações diversas, relacionada à gestão desse espaço. A gente analisou, uhum, foi feito parecer, mas como a administração pública ela é dinâmica, e não estou contando aqui nenhuma novidade, pesquisar tudo está uhum, na internet, já foi anunciado, inclusive pelo chefe do Poder Executivo, hoje a gente caminha para uma futura parceria com a Firjan. uhum, Né? A Firjan vai celebrar uma parceria, e é isso que hoje a gente está estudando, né, que é a natureza desse acordo, foi isso que eu falei, PPP não é, porque uhum, a PPP ela pressupõe, num primeiro momento, a entrega da infraestrutura, para só depois o município começar a fazer o pagamento, né? Essa é a essência da PPP, se você não tiver isso, não é PPP, e uhum, justamente no Distrito da Cantareira vai acontecer o contrário. Num primeiro momento, o município entra com os recursos, e à medida que aquele espaço vai se tornando autossustentável, o município ele vai se retirar e aquilo se tornar efetivamente um ecossistema que se autorregula, que se auto mantém. Então, hoje, a gente está nesse estudo qual será o melhor arranjo jurídico para essa parceria com a Firjan. uhum. Marcos, a gente está encerrando o programa. E qual sua orientação para os municípios que estão querendo entrar nessa leva de inovação e como é que você orienta e orientaria essa questão legal para ser instalada nos municípios? Márcio, o conselho que eu dou, recentemente a gente teve uma fala no Sebrae, no centro do Rio, com um grupo muito seleto, com o Serra Tech, o Aldeia Tech, e dentre outros atores, é um investimento em capacitação. E quando eu falo Uhum, capacitação, não é só no servidor da ponta, né? É também nos gestores, a sociedade civil, né? Esses órgãos, né? Que eu citei e outros, a ciência e tecnologia, a inovação, tem que demonstrar isso ao gestor, para ele se sentir mordido, curioso, com aquela pulga atrás da orelha e correr atrás da informação, encontrar uma procuradoria capacitada para isso, ele perguntar para o assessor dele falou, não, realmente, ó, existe essa uhum, possibilidade. Porque hoje, não dá nem para dizer que existe, o gestor rechaça, não quer utilizar. O que hoje se uhum, tem, na verdade, é uma desinformação. Então, para qualquer município, o que eu sugiro primeiro, uma parceria com uma instituição de confiança, seja da sociedade civil, seja do Sistema S, que seja, que traga de maneira institucionalizada esse conhecimento para dentro da própria uhum, administração. E aí, quando eu falo para dentro da própria administração, eu estou me referindo à alta administração, né, que é o chefe do Poder Executivo, seus secretários, os presidentes de empresas, de autarquias, e também os órgãos técnicos, né, porque também não necessariamente toda a procuradoria vai estar estudando esse assunto. Como eu falei, se a uhum, gente não é mandado num determinado assunto, dificilmente, salvo por alguma outra situação da nossa vida particular, a gente vai ter, conhecimento sobre aquele determinado assunto. Né? Então, meu conselho, assim, minha orientação principal é o investimento em capacitação. E quando eu falo em capacitação, não é tão somente a letra fria da lei, mas é um momento até anterior, que é mostrar para as administrações que existe todo um ferramental além da 1433, além do que existia da 8666. Ou seja, existe várias formas da gente atender aquela demanda pública e, eventualmente, de uma forma segura, eventualmente que possa vir a causar algum estranhamento nos órgãos de controle, mas que seja plenamente defensável junto a esses mesmos órgãos. Então, eu entendo que
a capacitação, a conscientização, digamos assim, é hoje o principal a ser feito. Hum. Mostrar que aquilo existe e que é possível atender demandas públicas de uma forma diferente do que é o convencional hoje em dia. Marcos Vinícius, procurador. Marcos Vinícius, obrigado pela sua entrevista. Assim, eu acho que cada vez mais é importante a gente fazer esse debate sobre o Com marco certeza. legal de ciência, tecnologia e inovação, e daí mais para os gestores e para as procuradorias, para que elas possam entender a importância desse desafio que é reinventar a nossa sociedade de uma forma ou de outra. Muito obrigado pela sua entrevista e estamos aqui à Nada, eu que disposição, agradeço. né, para outras oportunidades também, né? Eu que agradeço, também estou à disposição também, Márcio. E parabéns aí pela iniciativa. Enfim, lá em casa todo mundo é seu fã. Obrigado. Obrigado pela Tá sua bom? companhia, obrigado pela sua entrevista. Até a Forte próxima. abraço. Forte abraço. Tchau. Forte abraço.